essa gestão genética, a gente tem que trazer todas as inovações que tem e não poderia deixar de mostrar como é que está o mercado mundial da carne, como é que a gente pode se sobressair nesse mercado, como é que esse mercado tem comprado o nosso rebanho e para onde a gente quer chegar. Então, passando um pouquinho sobre esse mercado mundial da carne, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que a gente tem dentro do país. Hoje a gente sabe que nós temos 193 países, tá? E que 80% dessa carne são produzidas em 7 países, mais 28 países da União Europeia. Então a gente pode ver também que a China e os Estados Unidos, como mostra no gráfico, eles têm o mesmo rebanho, só que a China produz a metade da carne que produz nos Estados Unidos, tá? E como é que estamos de consumo? Como é que a gente pensa num futuro muito próximo? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar que o Brasil é o celeiro do mundo, é o maior produtor de grãos, de carne, ou seja, de alimentos. Então, hoje a gente tem a Índia e a China com mais de 1 milhão de pessoas e consumindo muito pouca carne. Vocês já imaginaram se a gente pegar tanto a China quanto a Índia e colocar 1 quilo de carne a mais dentro da alimentação do pessoal? Quanto que dá? Nós trabalhamos hoje, a China tem 4,1, tá, consumo de carne, por quilo de carne per capita por ano. Isso é muito pouco, enquanto a gente tem países como a Argentina, 38, Estados Unidos em torno de 26 quilos, Brasil em torno de 25. Então, assim, se esses países que hoje não consomem carne, da onde a gente vai aumentar e da onde a gente vai tirar tanta produção? Eu acho que o Brasil é um dos celeiros e é um dos que tem bastante espaço para que possa produzir essa carne. E uma coisa que ficou um pouco esquecido dentro do mundo é a questão da peste suína africana. Por quê? Porque veio pandemia, Covid-19, todo mundo esqueceu de falar, mas ela existe, ela está aí e ela está presente em vários países. Vocês podem dar uma olhada no mapa mundi, que onde está em vermelho é onde ela já está instalada e tem o maior número de casos. Onde tem a parte mais clara é que não houve casos ainda, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso também é um balizador muito forte para que a gente possa produzir muito mais e exportar a nossa carne para outros países. Hoje, de 2018 para cá, várias plantas frigoríficas foram... como é que eu digo? Fechadas? Não, fechadas não, elas foram... quando você é classificado para exportação, elas foram abertas para exportação. Habilitadas, né? Isso, desculpa, muito bom, fugiu o termo. Então, assim, elas foram habilitadas para a gente estar exportando para a China. Então, assim, é um grande crescimento e esse boom da carne também se traduz nisso daí, porque é muita procura de carne para o mundo, tá? E o que a gente precisa dentro dessa gestão genética, dentro dos nossos rebanhos? O que era no passado? A gente tinha um mercado padrão, que a gente tinha um rebanho até 36 meses, matava boi entre 19 e 23 arrobas, com uma cobertura mediana. Hoje as coisas mudaram muito. Até esses mercados que antes não eram tão exigentes, hoje passa a exigir boi até 30 meses, alguns mercados boi até 2 dentes, e angus com dente de leite. Então a gente tem que estar trabalhando muito forte nessa genética para que a gente consiga colocar essa carne do jeito que o mercado pede, do jeito que o pessoal procura. E como é que a gente pode fazer tudo isso? Como é que a gente pode tirar um animal de 36 meses para um animal de 30 meses ou de 24 meses, ou alguns rebanhos com 18 meses está indo para abate? A gente pode tomar uma melhor decisão e chegar nesse patamar. Mas através do quê? A gente vai conseguir tudo isso através de informação. Ou seja, hoje com o advento de internet, WhatsApp, todo mundo tem muita informação, tá? E a gente tem que estar ligado nisso para que a gente possa ter uma melhor qualidade nos caminhos. Mas, assim, é uma frase que eu gosto muito, muitas pessoas já leram esse livro, que é o Alice nos Países das Maravilhas, e, assim, uma coisa que eu sempre faço, para que a gente precisa da informação? Para a gente chegar a algum lugar. É muito simples.
como a Alice perguntou para o gato, para onde eu devo ir? Depende do que você quer chegar, aonde você quer chegar. Então, isso é muito importante, a gente traçar um perfil do que você precisa e do que a sua fazenda é capaz de suportar. Porque não adianta você querer ter uma genética de ponta se você não tem pastagem, se você não tem nutrição desses animais. Então, assim, é bastante importante a gente saber para onde a gente vai. Porque uma coisa eu sempre falo, a gente vê aí na foto um gado Nelore, um gado muito bom, aí eu te pergunto, onde vai esse? Será que vai esse? Será que vai um cruzamento industrial? Talvez até vá, mas com certeza não vai esse. Por quê? Porque a nutrição desses animais, ela é muito mais precisa, você precisa muito mais de investimento. E muitas vezes o criador de Nelore não faz tantos esses investimentos. E uma vez eu assisti uma palestra com um professor da Embrapa de Campo Grande, e ele dizia assim, que no estado do Mato Grosso existia 2 tipos de pastagem. O pastejo com braquiária e tudo mais, com colonião que o pessoal plantava, e também existia aquele outro tipo de pastagem, o rapadão, onde não tinha-se mais pastos. Então, assim, é uma brincadeira, mas realmente isso existe em vários rebanhos, em vários locais ainda no país. Tá? E como a Genix pode estar ajudando o pecuarista a chegar? Qual que é o impacto da Genix na produção, na cadeia de produção da carne? A gente sempre trabalha com vários índices que o produtor utiliza, que são DEPs, são performance, a genômica, são fenótipos. Então, assim, a gente costuma dizer assim, o todo é melhor do que as partes, ou seja, você precisa usar todas as ferramentas que você tem na hora de você escolher os touros para chegar no melhor resultado que a gente vai ter dentro das nossas propriedades. Tá? E é só um exemplo pequeno que eu gosto sempre de passar. Quando você tem um touro A com uma DEP de 450 quilos, que ela é 10 quilos a mais do que um touro B que o produtor comprou por uma escolha errada, ou que o touro fosse mais barato, que tem uma DEP de 450 quilos, 5 quilos a menos. Então, a gente tem que mostrar ao produtor que, a partir do momento que ele usou aquele com peso menor aos 450 quilos, ele está perdendo. Será que ele já fez a conta de quanto que ele perde, tá, de um touro que tenha 10 quilos a mais e um que tem 5 a menos? Nós estamos falando em 15 quilos, tá, de peso aos 450 quilos. E isso é muito, muito aos nossos rebanhos. E uma outra coisa que a gente sempre trabalha muito forte é o quê? É trabalhar com a precocidade sexual dessas fêmeas. Hoje a gente sabe que uma fêmea precisa de 76 meses para ela se pragar dentro da propriedade. Então, assim, já existe fazendas que têm fêmeas desafiadas para precocidade aos 14 meses, tá? Existe fêmeas precoces aos 24 meses, e existe os outros animais, que é a média nacional de uma fêmea tardia, que começa a sua parte reprodutiva aos 36 meses. Pelo gráfico apresentado aqui, a gente pode ver que aos 76 meses, todas as 3 categorias aqui, elas se pagaram, ou seja, você precisa de 76 meses para elas estarem todas zeradas com as suas despesas. Agora, sim, a partir desses 76 meses, no meu gráfico aqui, ele começa lá em 2012, então, a partir de 2018, tá, ela já começa a dar lucro. Mas aí é que a gente vê a grande diferença. A gente vê que uma precoce, em 2013 ela deu um bezerro, em 2014 ela deu outro bezerro, em 2015 outro bezerro, em 2017 mais um bezerro. Então, ela te deu 5 animais que você vende hoje aí a preço de R$ 2.500, um preço mais por baixo, já teve muito mais caro, mas é só um balizador para que a gente tenha conhecimento disso e fique um cálculo mais palpável para todo mundo. Ou seja, você tem uma receita com a super precoce de R$ 12.500. Com a fêmea que se emprenhou aos 24 meses, você teria 4 bezerros. Esses 4 bezerros, na mesma base de preço, tá? Ele te daria em torno de R$ 10.000. E uma terceira fêmea, que é aquela mais tardia, que ela
te deu 3 bezerros, ou seja, ela te deixou R$ 7.500 dentro da propriedade. Só por você mudar o seu manejo, tá? Você tem uma diferença aí de 66% de rentabilidade em relação a uma fêmea que ficou tardia, ou seja, um animal que demorou mais a emprenhar e um animal que demorou mais a te dar produção. E aqui vale muito lembrar, quando a gente fala muito em precocidade, isso é uma cena assim, bastante, que a gente vê em algumas propriedades que trabalham muito com precocidade, são animais, uma fêmea que está no cio, e os bezerros que nem desmamaram ainda, e você já vê que eles têm bastante libido nessa fêmea. Então, assim, isso vem, a precocidade, ela vem dentro do rebanho trazer bastante benefício. Então, essa é uma cena que a gente pode ver, nem bem desmamou, as fêmeas já estão dando cio e já estão aptas para a reprodução novamente. Tá? E qual que é o biotipo que a gente procura? Qual que é o biotipo que o produtor procura? Hoje, eles fizeram algumas mudanças no Nelore, há um tempo atrás, colocaram muita estrutura no Nelore. E como diz o meu amigo Tadeu, mas, gente, para que tanta estrutura? Se eu não vou fazer um boi de 2.000 quilos, eu preciso de um boi de 600 quilos. Então, para que tanta estrutura? A gente pode trabalhar com mais carne. Por quê? Porque, como diz o filósofo Tadeu, mais uma vez, a gente não come o osso. A gente come só a carne. Então, assim, nós precisamos de um animal que tenha estrutura para se movimentar, para comer, para andar no pasto, mas a gente precisa de produção de carne, que é realmente o que importa lá na ponta. Então, a gente tem 2 tipos de animais, um que é um biotipo precoce, um animal mais baixo, com mais costela, e um animal mais alto, mais estruturado, com mais ossatura. E como é que a gente deve pensar quando a gente pensa em reposição de fêmeas? A gente precisa do desempenho, a gente precisa de fêmeas que dê acabamento de carcaça, a gente precisa de steability. O que é o steability? É longevidade produtiva dessa vaca. Quanto mais tempo esse animal ficar no nosso rebanho, melhor, mais ele vai pagar a conta com produção. A gente precisa de precocidade sexual e a gente precisa também de habilidade materna. Mas o que é habilidade materna? Quanto que a gente precisa? A gente sabe que o leite trabalha inversamente antagônico à reprodução, ou seja, a gente vê que nos rebanhos leiteiros, uma vaca produz muito leite, a reprodução dela cai. Então, a gente precisa do leite para sustentar o bezerro, e que ela dê um leite de qualidade para ele. Para que ela dê um peso do bezerro baseado no peso da vaca, ou seja, como é que funciona isso? Como é que a gente trabalha com o peso do bezerro versus o peso da vaca? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Tá? E uma outra coisa que a gente sempre fala, que hoje o mercado ele é muito dinâmico, e a necessidade é a mãe da inovação. A gente tem que estar sempre inovando, sempre reinventando, para que a gente chegue nos melhores índices e que a gente tenha uma produção, como o Laurson falou agora há pouco, mais arroba por hectare. Tá? E quando a gente fala que a necessidade é a mãe da inovação, isso aqui é só uma figurinha para a gente lembrar, quem é mais antigo já lembra, a Kodak, ela dominava, ela tinha 90% do mercado. E hoje? Os nossos jovens hoje nem lembram da Kodak. Por quê? Porque faltou a inovação. E aí eu sempre digo que, na verdade, a gente não precisa mudar. A gente só vai competir e é obrigado a conviver e competir com alguém que já mudou, ou seja, alguém que já fez um trabalho na frente, como a Nelore Birigui, que colocou mais marmoreio, mais precocidade nos seus animais, e todos eles trazidos a pasto. Tá? Então, só para responder a perguntinha que eu deixei no ar agora há pouco, o bezerro deve ser 50% do peso da mãe. Então, a gente tem que desmamar o bezerro com 50% do peso da mãe. Aí é só uma figura de um Angus, mas a gente sabe que existem propriedades hoje que o Nelore faz um trabalho bem parecido
bem parecido com esse. E aí, quando a gente desmama um bezerro com 50% do peso da mãe, a gente vai ter um garrote terminado num espaço de 18 a 24 meses, com essa estrutura, com esse peso, com essa cobertura de carcaça. Ou seja, um animal que tenha cobertura de gordura, que o mercado pede, que tenha marmoreio e que tenha acabamento. Antes, a gente precisava muito, tá, de ter o Angus no meio do processo. Alguns produtores no passado falavam assim, a gente tem que... eu trabalhei 15, 20 anos com seleção de Nelore, e agora você vem me falar que você precisa colocar o Angus para que eu possa ter uma carne de qualidade, para que eu possa ter um acabamento, tá, melhor dentro do nosso rebanho. Então, aí as pessoas ficavam frustradas, porque não trabalhou com a questão de ultrassonografia dentro dos rebanhos, que não trabalhou buscando a precocidade dos animais, e aí tinha-se produtos diferentes no mercado, ou seja, o Angus do seu lado esquerdo, com uma cobertura de gordura, uma carcaça ideal para os animais, entendeu? E do outro lado, uma carcaça mal acabada, onde tem problema de congelamento, onde os produtores brigavam muito com os frigoríficos, meus bois não deram rendimento, meus bois são piores, o frigorífico me roubou. Ou seja, mas será que ele fez lição de casa? Será que ele colocou dentro do rebanho dele mais cobertura, uma seleção melhor dentro desse rebanho? Será que ele tratou das suas fêmeas e dos seus animais desde quando eles nasceram para ter essa cobertura? Então a gente sempre preconizou tudo isso. E assim, já partindo para o nosso encerramento, nosso tempo aqui é bastante curto. Então assim, eu gostaria de deixar uma mensagem que o Tadeu sempre falou, que a gente tem o acabamento do Angus na raça Nelore, que é só procurar as linhagens que conferem isso. E como o professor Léo já disse, existe uma herdabilidade bastante grande em cima desses rebanhos. Tá? E assim, só um último slide, tá? Para a gente mostrar, que eu gostaria de mostrar, que para aquela carcaça que a gente viu de Angus, hoje não precisa, não somente com Angus que você vai conferir isso. Você consegue fazendo isso como a fazenda Nelore Birigui conseguiu e tem aí no mercado essa carne de qualidade. Todo esse marmoreio que a gente vê, ontem tivemos a degustação de carne aqui, você olhava em todas as carnes, ela tinha muito marmoreio, muita cobertura de gordura e animais extremamente saudáveis a pasto, ou seja, você consegue isso no Nelore.